Boa noite. Vou apresentar um pouco sobre o nosso projeto do Hackathon da entrega 5 da FIAP, onde a gente criou o projeto Professor Copiloto, onde ele é um gerador de planos de aula que é baseado na IA. É bom, a gente tem essa tela de login, essa tela inicial, onde o professor vai ter que acessar utilizando seu e-mail e sua senha. Logo embaixo já temos a parte de cadastro-se. Ao acessar a tela de cadastro, o aplicativo vai pedir para você digitar os seus dados, onde pede seu nome completo. Aí ele vai pedir o seu e-mail, a matéria que você seleciona, a escola é opcional, caso você tenha mais de uma escola, não precisa preencher o campo, e uma senha que tem que ter no mínimo 6 caracteres. Caso todos os campos estejam preenchidos corretamente, você já vai acessar a nossa página inicial do projeto. Ao clicar no botão de sair, só para a gente fazer um teste do perfil, digitando o nosso e-mail e a senha, já conseguimos acessar novamente o projeto. Essa aqui, ela é a tela inicial que o professor tem na hora de gerar um novo plano de aula, né? Ela tem 3 passos, que é primeiro a turma, depois a aula e depois uma revisão dos dados, né? E aqui em cima dá para ver o nome, que é colocado lá no cadastro, no caso a gente colocou teste 1, e a matéria que é lecionada. Então aqui a gente já começa a preencher os dados para criar um novo plano de aula baseado em IA. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, escola 01, é, turma, turma B, por exemplo, né? A série eu quero colocar como terceiro ano do ensino médio. Número de alunos, vou colocar 20. E o período vou colocar vespertino. Depois eu dou um próximo e aqui a gente já vai para a segunda parte, que no caso seria, que no caso é os dados da aula, né? Então aqui a gente seleciona a disciplina, que a gente vai seguir a mesma, né? Que está aqui em cima, então vai ser geografia. Uma duração eu quero colocar de 30 minutos, um plano de aula para 30 minutos. É, O assunto da aula, eu vou colocar, por exemplo, um assunto de geografia, eu vou colocar vegetação. E o objetivo de aprendizagem, eu já deixei um texto preparado aqui, né? Só para teste, fazendo um resuminho sobre a vegetação, porque são essas duas informações que a IA vai utilizar para fazer um plano de aula. Aqui a gente seleciona o modelo que a gente quer utilizar. Eu quero utilizar o GPT-4. E aqui embaixo o tipo de conteúdo. Temos somente teoria, teoria quiz e o somente quiz. Eu vou colocar, por exemplo, o somente teoria. Vou dar um próximo e aqui a gente vai para a terceira parte, né? Que aí é só revisar as informações. Então, aqui nesse primeiro quadrante a gente tem as informações da turma, com a escola, a série, a turma, o número de alunos e o período. E aqui as configurações da aula, que tem a matéria, o tempo, o modelo utilizado, somente teoria, que é o tipo que a gente escolheu, e aqui abaixo a descrição colocada também, com o tipo da aula. E após isso, é só gerar o plano de aula. Após isso, o nosso plano de aula ele foi gerado, né? Então aqui a gente consegue ter todas as informações, introdução, aí dá a introdução sobre a vegetação, aí tem os objetivos da aprendizagem e, enfim, aqui tem todo o conteúdo e o plano de aula, né? Fora isso, temos mais algumas funções, como por exemplo as funções de acessibilidade, né? Que são versões adaptadas do conteúdo para diferentes necessidades, por exemplo, versão para dislexia, que aí tem uma fonte diferente, espaçamento aumentado e o fundo suave. Vou mostrar aqui. Temos também uma para baixa visão, que é uma versão de alto contraste para quem tem problema visual, né? E dessa forma facilita muito. E essa funcionalidade aqui, que é referente ao TEA e o TDAH, é uma funcionalidade que a gente pensou, mas que ainda não está 100% implementada, né? Ela está um pouco quebrada aqui, mas foi uma ideia que a gente teve e ela está parcialmente implementada. Fora isso, a gente tem como baixar o PDF da aula. Então, eu vou baixar aqui dentro da minha workspace o PDF dessa aula e ele vai fazer esse download para mim
e tá tudo funcional, PDF gerado aqui. E tem como salvar essa aula para turmas futuras, né? Que no caso a gente clica em salvar e vem para aulas salvas. Dentro da aula salva tem a nossa aula aqui, que a gente pode ou baixar o PDF ou excluir ela. E esse foi o nosso projeto.